Antigamente, havia um mestre espiritual chamado Araka que estava livre da cobiça sensória. Ele tinha centenas de discípulos e esta era a doutrina que ele lhes ensinava. Ó Brahmanes, breve é a vida humana, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. E isto deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como uma gota de orvalho na ponta de uma folha de grama desaparece rapidamente com o nascer do sol, do mesmo modo, a vida humana é como uma gota de orvalho, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isto deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como quando a chuva cai pesada do céu em grandes pingos, uma bolha que aparece na superfície da água some rapidamente e dura pouco. Do mesmo modo, a vida humana é como uma bolha d'água, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como uma linha traçada na água com um bastão logo desaparece e pouco dura, do mesmo modo, a vida humana é como uma linha traçada na água, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isto deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como um córrego de montanha, vindo de longe, fluindo rapidamente, carregando muito detrito, não para um só momento, um instante, um segundo, mas segue com força, correndo e fluindo adiante, do mesmo modo, a vida humana é como um córrego de montanha, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. E isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como um homem forte pode formar uma bola de cuspe na sua boca e cuspi-la longe com facilidade, do mesmo modo a vida humana é como um pouco de cuspe, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como um pedaço de carne jogado numa panela de ferro aquecida durante todo o dia irá queimar e desmanchar a carne rapidamente, do mesmo modo a vida humana é como um pedaço de carne, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Assim como quando uma vaca é levada ao abatedouro, a cada passo ela fica mais perto de ser abatida, mais próxima da morte. Do mesmo modo, a vida humana é como a de gado destinada ao abate, breve, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Mas naquele tempo, a duração da vida humana era de 60.000 anos, e aos 500 as meninas estavam prontas para o casamento. Naqueles dias as pessoas possuíam apenas 6 tipos de aflição: frio, calor, fome
sede, excremento e urina. Apesar de as pessoas viverem por tão longo tempo e terem tão poucas aflições, o mestre Araka dava aos seus discípulos tal ensinamento. Breve é a vida humana, limitada e curta. Ela é cheia de sofrimento, cheia de tribulações. Isso deve ser compreendido com sabedoria. Deve-se fazer o bem e viver uma vida pura, pois ninguém nascido pode escapar da morte. Porém, hoje em dia, pode-se afirmar corretamente: breve é a vida humana, pois hoje em dia, quem vive muito, vive no máximo 100 anos ou pouco mais. E quando se vive por 100 anos, é somente por 300 estações. Sem invernos, sem verões e sem chuvas. Quando se vive por 300 estações, é somente por 1.200 meses. 400 meses de inverno, 400 de verão e 400 de chuva. Quando se vive por 1.200 meses, é somente por 2.400 quinzenas. 800 quinzenas de inverno, 800 quinzenas de verão e 800 quinzenas de chuva. E quando se vive por 2.400 quinzenas, é somente por 36.000 dias. 12.000 dias de inverno, 12.000 dias de verão e 12.000 dias de chuvas. E quando se vive 36.000 dias, torna-se 72.000 refeições. 24.000 no inverno, 24.000 no verão e 24.000 nas chuvas. E isso inclui tomar o leite da mãe e as épocas sem comida. Essas são as épocas sem comida. Quando se está agitado, convalescendo ou doente. Quando se está jejuando ou quando não se consegue nada para comer. Desse modo, ó monges, fica descrita a vida de alguém centenário. O limite da duração da vida, o número de estações, anos, meses, quinzenas, dias e noites, suas refeições e tempos sem alimento. O que quer que devesse ser feito por um mestre compassivo que por compaixão busca o bem-estar dos seus discípulos, isso eu fiz por vocês. Eis as raízes das árvores, monges. Eis as cabanas vazias. Meditem, não sejam negligentes, para que depois vocês não se arrependam. Esta é a nossa instrução para vocês.